Olá, eu me chamo Beatriz, eu sou monitora de pediatria esse semestre de vocês e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pneumonia, certo? A gente já iniciou essa aula falando sobre bronquiolite vira-aguda e agora a gente vai dar continuidade. As pneumonias. Bia, o que é pneumonia? O que é pneumonia comunitária? O que tu colocou aí? Eu não tô entendendo nada. Gente, a pneumonia ela ocorre em dois contextos, dentro e fora do hospital. Dentro do hospital, a gente chama de pneumonia hospitalar. Fora do hospital, a gente assume que está na comunidade, então é a pneumonia comunitária. A pneumonia ela ocorre quando micro-organismos invadem a via aérea inferior, causando inflamação do parênquima pulmonar. E esses micro-organismos, eles podem ter diversas origens. A pessoa pode ter, por exemplo, infecção de uma pneumonia química, porque broncoaspirou alimento. Mas na pediatria, que é a faixa etária que a gente está estudando, a gente vai trabalhar principalmente com as pneumonias infecciosas, que é a que essa faixa etária mais tem. Eles têm alguns fatores de risco para ter as pneumonias infecciosas, certo? Ausência de aleitamento, desnutrição, menos de 5 anos, vacinação incompleta e comorbidades. Lembrando que a pneumonia infecciosa ela pode ser causada por micro-organismos que vão invadir a via aérea inferior, causando inflamação do parênquima pulmonar, onde esses micro-organismos vão ser vírus e bactérias. Quando uma criança tem uma infecção respiratória aguda, mais taquipneia, essa criança provavelmente tem pneumonia. Bia, por que tu fala isso? Gente, a criança passa boa parte do ano com gripe, com infecção respiratória superior e tá tudo certo. Mas a partir do momento que a criança tem taquipneia, que ele é o principal sintoma de acometimento de via aérea inferior, essa criança pode ter uma pneumonia. Claro que na ausência de sibilância, claro que na ausência de asma. Porque a gente sabe que sibilância, o primeiro episódio de sibilância na criança é uma BVA. Mas a gente está falando aqui de pneumonia. Por quê? A pneumonia não é a invasão da via aérea inferior por micro-organismos tipo vírus e bactéria. Se a criança ela estava gripada, ela estava com vírus na via aérea superior dela mesma, e ela tem uma invasão na via aérea inferior, que é marcada pela taquipneia, ela provavelmente tem uma pneumonia. E, Bia, quais são os principais agentes etiológicos da pneumonia? A gente sabe que a bronquiolite viral-aguda ela é muito comum, que é o que a gente viu na parte passada dessa aula. Então, não seria diferente do vírus sincicial respiratório, também ser um dos principais agentes da pneumonia, já que uma BVA pode complicar com a pneumonia. Então, ele é o principal agente viral de 7 meses a 5 anos. E o pneumococo é o principal agente quando a gente se trata de uma bactéria. Pneumonia bacteriana, que a gente chama de pneumonia típica, que é a que a gente vai falar agora. A gente vai falar mais do quadro dela. Só antes eu vou dar uma pincelada aqui dos principais agentes etiológicos por idade. Quando tem menos de 2 meses, a gente vai pensar principalmente nos agentes da sepse, que é Streptococcus beta-hemolítico do grupo B, Escherichia coli. Quando ele tem de 2 a 6 meses, tem a Chlamydia trachomatis, que ela é muito importante porque a gente vai lembrar da pneumonia afebril do lactente. Eu vou pincelar ela mais tarde para vocês. Mas aí também dá presente ao vírus, que provavelmente é o vírus sincicial respiratório, e o pneumococo. De 7 meses a 5 anos, a gente já sabe que a principal causa é viral, e é o vírus sincicial respiratório, e logo em seguida o pneumococo. E a partir dos 5 anos, a gente vai ter ali na prevalência uma pneumonia atípica, que é a pneumonia por micoplasma. Mas também temos o pneumococo. Aí a apresentação clínica dessa pneumonia típica, né, que é a pneumonia infecciosa por conta de bactéria, agora a gente está falando da típica, então a gente vai falar do pneumococo. Ela vai ter uma instalação aguda. A gente encara que a criança estava com infecção de via aérea superior, então ela estava gripada, ela estava com coriza, e ela evoluiu depois para uma infecção de via aérea inferior, que é quando ela vai apresentar ataque de espineia. Então ela estava com tosse seca, essa tosse virou produtiva, e agora a criança ela se apresenta toxêmica. Diferente da bronquiolite viral aguda, né? Que agora essa criança ela realmente vai ter essa sensação de doente. Ela vai estar molinha, ela vai estar mal. E ela vai apresentar também febre alta, diferente da bronquiolite viral aguda. É muito importante, gente, eu já disse isso uma vez, vou dizer de novo, que vocês decorem esses parâmetros de respiração por minuto, certo? Na faixa pediátrica. Menos de 2 meses, até 60 respirações por minuto. De 2 meses a 1 ano, até 50. De 1 ano a 5 anos, até 40. De 5 anos a 8 anos, até 30. E a partir de 8 anos, se iguala do adulto. A criança também pode apresentar dor torácica, mas isso vai ser mais por causa de derrame pleural, tá bem, gente? E no exame físico pulmonar? Nesse caso, gente, a criança não vai ter um estado geral bom. Ela vai estar toxêmica, ela vai estar muito febril
E cuidado com os sintomas de alerta, certo? Ela vai estar com ataque de dispneia, mas ela pode ser grave. Se ela tiver tiragem subcostal, intercostal, se ela tiver retração de fúrcula, se ela tiver batimento de asa nasal, isso vai indicar um grande desconforto respiratório. Na percussão da pneumonia, a gente pode achar maciez localizada, porque aquela infecção, diferente da BVA, que vai estar no pulmão inteiro, ela vai estar mais localizada. Então, a gente vai ter uma maciez localizada por causa do muco. Na palpação, a gente pode ter uma expansibilidade reduzida, principalmente no lado mais acometido. A gente pode ter um frêmito tóraco-vocal aumentado por causa do muco em determinadas áreas, que é a área acometida. A gente pode achar também crepitações na ausculta, crepitações localizadas, porque da pneumonia é mais isso, é mais localizadinha. Lembra quando a gente estava falando de bronquiolite e quando a gente for falar de asma, é mais no pulmão inteiro. E é isso, pode ter roncos e estertores também, mas é mais crepitações localizadas, tá? E o diagnóstico da pneumonia, Bia? Gente, o diagnóstico da pneumonia, ele é clínico. A gente pode pedir alguns exames, utilizar uma hemocultura, mas é principalmente em caso de internação e quando a criança estiver grave, não é para dar o diagnóstico, que nem na bronquiolite. Então, a gente pode pedir um raio-x de tórax quando a gente for internar a criança, não é para dar alta, certo? Porque muitas vezes essas consolidações, elas demoram para voltar ao normal. Então, a criança já está bem, ela já pode ter alta, então a gente não pede um raio-x para dar alta para a criança. A gente pede para quando vai internar a criança. Aí a gente pode constatar as consolidações e derrame pleural, que é uma complicação bem comum da pneumonia. No hemograma, a criança pode apresentar leucocitose com neutrofilia. O VHS e o PCR, eles são marcas de inflamação e eles são muito bons para acompanhamento da doença, para ver a regressão da doença conforme os parâmetros caem. Agora, antigamente acreditavam que dava para diferenciar se era bronquiolite ou se era pneumonia viral ou pneumonia bacteriana, de acordo com o VHS e PCR, não é assim. Hoje a gente sabe que o que tem mais indicativo dessas causas, né, se é bacteriana ou se é viral, é a procalcitonina, que ela tem bom valor preditivo negativo. Se ela está muito baixa, provavelmente não é bacteriana. E se ela está muito alta, provavelmente não é viral. Esse é o valor da procalcitonina na pneumonia, certo? A hemocultura eu já disse que ela é leucocitose com neutrofilia. E lembrando, diagnóstico clínico, os exames é só para acompanhamento de doença, para identificar uma complicação e na internação, certo? Mas não é para você dar o diagnóstico de pneumonia. E quando é que a gente vai internar, né? O Caio criou essa mnemônica, que é um internado, para a gente internar as crianças que têm pneumonia com esses achados. Basta um. É quando ela é muito, e parece muito os de BVA. Quando ela é muito novinha, ou seja, tem menos de 2 meses, quando a criança apresenta sintomas neurológicos, como sonolência, convulsão, quando ela apresenta tiragem subcostal, que é um grande indicativo de desconforto respiratório, de dispneia grave, quando ela apresenta estridor em repouso, quando a criança está recusando líquidos, ou seja, está um pouco desidratada, ou então quando tem sinais radiológicos, por exemplo, derrame pleural, quando a criança não está respondendo ao tratamento depois de 42 a 72 horas. Isso é muito importante lembrar na conduta de vocês, se for tratamento ambulatorial, se não for internar a criança, pedir para ela voltar para a gente ver se ela realmente está melhorando, certo? Entre 42 a 72 horas, ou seja, de 2 a 3 dias. Quando a criança tem aspectos sociais que indicam internação. Como assim, Bia? Quando a criança não tem condição de fazer o tratamento dela em casa. O lar dela não tem quem cuide dela. Aspectos sociais. Quando a criança se encontra desnutrida e quando a criança apresenta um oxigênio baixo, ou seja, saturação de oxigênio menor do que 92%, mesmo parâmetro da BVA, ou então quando ela apresenta outras patologias. A conduta terapêutica, né, na pneumonia, é quando a criança não tem critérios de internação, então a gente vai fazer o tratamento ambulatorial. Qual é o tratamento ambulatorial de uma infecção bacteriana na criança? Que a gente está falando da pneumonia típica, né, por pneumococo. A gente vai dar antibiótico, ou seja, antibiótico terapia, que vai ser amoxicilina. Eu coloquei as doses e os dias, mas vocês não precisam saber. Antes era preconizado que era 7 dias, hoje já existem estudos que quando a criança não apresenta comorbidades não, complicações, a gente pode fazer esse tratamento em 5 dias, certo? Manter o status hídrico e nutricional da criança, fazer a lavagem nasal se ela tiver com muita coriza, fazer acompanhamento do comprometimento respiratório, até porque se ficar muito grave, é critério de internação. E sintomáticos, né, para febre, se a criança tiver febril, dar antitérmico. Agora, quando a criança vai ser internada, Bia, o que é que a gente faz?
Mantém a antibiótico terapia. É, foi até comprovado em estudos que a gente pode dar em crianças que não têm complicações muito severas, não tem complicações muito severas da pneumonia, que a gente poderia ainda dar o esquema de amoxicilina em dose oral. Mas ninguém interna a criança para ficar dando comprimido. Então a gente faria penicilina cristalina ou ampicilina. E se a criança tiver menos de 2 meses, a gente faz ampicilina ou gentamicina. Lembrar, se a criança estiver internada por saturação de oxigênio baixa, tem que dar oxigênio terapia. Na prova de vocês, vocês podem só falar antibiótico terapia, oxigênio terapia se necessário, certo? Se a criança tiver complicação, Bia, quais são as complicações das pneumonias? Derrame pleural, empiema. A diferença de derrame pleural para empiema está mais na glicose, na presença de bactérias, presença de pus, né? Então, quando tiver um derrame pleural, é bom fazer um toracocentese para descobrir se é um empiema, se é um derrame pleural comum e fazer a drenagem, né? Quando é empiema, porque está infeccionado, aí a gente tem que fazer antibiótico. Aí coloca vancomicina mais cefalosporina. Mas, gente, isso aqui é totalmente extra. Se vocês falarem na conduta de vocês a necessidade se interna, se não interna, se dá antibiótico terapia e se faz oxigenoterapia com saturação menor que 92. Tá tudo tranquilo. E falando um pouquinho sobre as pneumonias atípicas, que eu falei que ia falar para vocês, uma criança que tem menos de 6 meses, que apresenta tosse arrastada e, pasme, não tem febre, a gente vai suspeitar de pneumonia afebril do lactente. É muito comum em caso de que a mãe teve parto vaginal, aí, se vocês separarem, é a mesma bactéria, né? Aí, de infecção da vulva. Aí a criança vai ter também um achado de conjuntivite, vai ter a frequência respiratória elevada, ela não vai ter febre, e um achado que é bem diferente também é que ela vai ter eosinofilia no hemograma. E também temos a pneumonia atípica por micoplasma, que é a mesma coisa, uma tosse arrastada, meio inespecífica. Agora a criança vai ter muitos sintomas extrapulmonares. Por exemplo, dor de garganta, rouquidão, mialgia, artralgia, e é mais comum em crianças com mais de 5 anos. E as pneumonias atípicas são tratadas com azitromicina, certo? Mas isso não é importante para a prova de vocês, mas é importante é o que a gente discorreu sobre pneumonia típica. Lembrando que na conduta de uma pneumonia típica, pede para reavaliar de 42 a 72 horas, certo, gente? E aí, isso vai ser ótima a simulação de vocês.